Meu amigo, você tem dificuldade em fazer uma boa interpretação, em responder questões de interpretação? Deixa eu lhe fazer mais uma pergunta. Você tem conhecimento sobre gêneros textuais, tipologia textuais, sequência de textos? Tem conhecimento sobre estrutura, linguagem e elementos de um determinado gênero? Se você não tiver esses conhecimentos, meu amigo, está explicada a sua dificuldade em fazer uma boa interpretação, beleza? Mas não se preocupe, no vídeo de hoje a gente aborda esses conteúdos, beleza? Então, hello girls, hello boys, bem-vindos ao Português Facinho, Facinho com o Zé Roberto. E no vídeo de hoje a gente vai de FUNCERN, beleza? Como vocês estão vendo aqui, vamos responder uma prova completa aí realizada pela FUNCERN, um concurso que ocorreu em 2019, na cidade de Apodi e Itaú, beleza? Valeu, galera. Então, se você está focado em qualquer concurso realizado por essa banca, especial sobretudo para toda a galera que está focada aí no concurso do Agreste Potiguar, beleza? Valeu, galera. Se você está focado nesse concurso aí, se liga aí no nosso canal, que a partir deste vídeo postaremos vários outros, sempre abordando conteúdos aí da FUNCERN ou em qualquer concurso aí desse nosso Brasil Varonil, os conteúdos independente da banca, né, nos concursos públicos são recorrentes. Se liga aí no vídeo de hoje e nos demais vídeos, beleza? Que a gente vai postar logo em seguida, para que você possa se sair bem no seu concurso, beleza? Como já disse, vamos abordar aqui uma prova completa. Essa prova aqui tem 10 questões. No vídeo de hoje a gente discute um pouco sobre as características da banca, abordando sobretudo as questões referentes à interpretação, beleza? Como já falei, vamos trabalhar alguns conteúdos aí sobre gêneros textuais, tipologia textuais e características, estruturas e linguagem dos gêneros textuais, beleza? Então, mais uma vez, galera, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e dê seu like para que nós possamos fazer um trabalho com mais qualidade e mais recorrência, beleza? Valeu, galera, simbora! Vamos aí aos nossos estudos, vamos aí à leitura do texto principal da prova e em seguida as questões, beleza? Valeu, galera, Português Facinho, Facinho com o Zé Roberto, vem em mim que eu sou facinho, facinho, beleza? Simbora, galera! Então, galera, vamos aí à nossa leitura do texto, né? E à medida que a gente for lendo, eu já vou discutindo aí com vocês algumas informações importantes referentes ao gênero textual, beleza? Para que você já possa se antecipar aí às questões e eliminar consequentemente alguma alternativa, beleza? Então acompanha aqui a leitura comigo, vou só pegar aqui a canetinha e a gente já vai fazendo a nossa leitura aí, beleza? Esse texto aqui, como já falei, é um texto base para as 10 questões, beleza? Texto base para todas as questões, desigualdade global, beleza? Vamos lá. As últimas décadas de crescente integração de mercados globais têm sido justamente celebrada pelo inequívoco progresso tecnológico e material que beneficiou quase toda a humanidade. Alguns, no entanto, ficam para trás e uns beneficiam-se mais que outros. Galera, eu já quero chamar a atenção de vocês aqui com relação a essas primeiras informações, que elas são cruciais nesse gênero textual, beleza? Já vou adiantar aqui para vocês, nós estamos diante de um artigo de opinião, que é um dos gêneros mais recorrentes nas provas da FUNCERN, juntamente com a crônica, beleza? Pode aparecer outro texto, mas quando, em se tratando de uma prova curta, de apenas, assim, 10 questões, geralmente eles vão trazer um texto curtinho, que vai ser, geralmente, muito geralmente, aí vai ser uma crônica ou um artigo, beleza? Pode variar, é claro. Pode aparecer uma notícia, pode aparecer um conto, mas uma probabilidade maior, né, de ser crônica e artigo de opinião. Então é importante, é fundamental que vocês também já dominem aí as configurações, a estrutura e as características desse gênero, beleza? Então rapidamente com vocês para o vídeo não ficar longo. Preste atenção, viu? Veja, aqui já no primeiro parágrafo, que é o parágrafo introdutório, né? Nós estamos diante de um texto dissertativo argumentativo, e um texto dissertativo argumentativo, geralmente ele vai defender o quê? Uma tese, beleza? Essa tese, desculpe, quase sempre ela já ocorre aqui no primeiro parágrafo. Então a tese já está aqui, ó. Qual é a tese do autor? O que é que ele vai defender nesse texto? Ele vai dizer, olha, é inegável, não há dúvida de que a globalização, a integração entre os mercados globais, bem como o crescimento, o progresso tecnológico, beneficiou quase toda a humanidade. Olha aqui, ó. Beneficiou quase toda a humanidade. Tá aqui, ó. Mas aqui vem a tese dele, ó, que ele vai querer defender, né? Alguns, no entanto, ficam para trás e uns beneficiam-se mais que outros, beleza?
Pronto, diante disso, você está dentro de um artigo de opinião, provavelmente, o que é que vai ter no restante do texto? Essa ideia sendo provada, a primeira tentativa de comprovar isso que já foi dito na introdução, beleza? O artigo de opinião, ele caracteriza exatamente por isso, pela apresentação de uma tese e a defesa dela. Então, geralmente, o autor expõe a sua tese, caramba, desculpa de novo, expõe sua tese já no primeiro parágrafo e a partir daí ele vai tentar comprová-la, beleza? Então veja aqui, olha, qual é a tese dele? A tese dele é que de fato a globalização beneficiou toda a humanidade, né? O progresso tecnológico contribuiu para isso, beleza? Show de bola, mas alguns foram mais beneficiados que outros, como ele diz aqui, né? Uns ficam para trás. Então ele vai querer mostrar isso, que algumas pessoas foram beneficiadas e outros ficaram para trás, beleza? Então, continue aí comigo com a leitura do texto. Isso aqui já é fundamental para você eliminar várias alternativas nas questões que lidam com interpretação, conhecimentos sobre gêneros e conhecimentos sobre tipologias textuais, beleza? Vamos lá aqui, ó. Dito de outra maneira, já está dizendo, ó, vou dizer a mesma coisa. Vou tentar comprovar, só que eu vou dizer agora de outra maneira, já está dizendo. Dito de outra maneira, cresce a desigualdade social. Olha aí, está retomando, como eu falei. Uns são beneficiados e outros ficam para trás. E as consequências de tal fenômeno, por muito tempo subestimadas, se fazem notar no cenário político de países ricos e emergentes. Beleza? Continuemos aqui, ó. Nosso terceiro parágrafo. Um contingente inédito de pessoas deixou a pobreza. Essa aqui é o lado positivo que ele falou sobre a questão da globalização. Tecnicamente definida pela tarefa de sobreviver com menos de $1,90, ou seja, R$7 por dia. Segundo o Banco Mundial, superaram essa condição mais de 1 milhão de indivíduos ao longo de anos de bonança iniciados em 1990. Então isso aqui é o aspecto positivo, né? Que ele fala sobre a questão da globalização e do progresso tecnológico, beleza? Muitas pessoas saíram dessa linha de miséria, conseguindo melhorar a sua condição financeira, né? Não drasticamente, mas melhorar, né? Para os 10%, aqui vem o que ele vai querer provar, que alguns ficaram para trás, né? Para os 10% da população do planeta que permanece na miséria, olha aí, uns ficaram para trás, na miséria. Contudo, o horizonte é turvo, olha aí, né? Desde a crise econômica de 2009, a ascensão desacelera. Mais veloz é a concentração de dinheiro na mão de 0,001%. Olha aqui, ele tentando comprovar a tese afirmada lá em cima, né? Uns beneficiam-se mais que em outros. Quem foi esse uns? 0,01% da população mais rica do planeta, beleza? Cuja renda saltou, ó, 235% em 40 anos. Então, em 40 anos, a renda daqueles que eram mais ricos foi mais que duplicada, triplicada, né? Cresceu muito, né? Nota-se em particular no Ocidente que entre centenas de milhões que abandonaram o fosso da pirâmide e dezenas de milhares cuja fortuna se multiplicou, as classes médias perderam participação na renda global. Olha aqui mais uma vez, ele vai dizer o quê? Centenas de milhões que abandonaram o fosso, foram aqueles que foram que tiveram uma melhora, né, como foi dito anteriormente, e aqueles que multiplicaram a fortuna, que é aquele 0,01%. Aí aqui, ó, mais outros que foram deixados para trás. As classes médias perderam participação aqui, ó, perderam participação na renda global, beleza? Mais uma vez, percebam vocês que o autor vai criando condições para defender a sua tese, que é a característica básica de um artigo de opinião, beleza? Rapidamente aqui com vocês. Só são 2 páginas, tá terminando já. O fenômeno não se deu de forma homogênea. Estudo de 2018, encabeçado pelo economista francês Thomas Piketty, não sei se é Piketty, mostra, entretanto, que nenhuma região o evitou. Beleza? Embora esses acontecimentos não tenham se dado de forma homogênea em todos os países, ocorreu em toda a região, beleza? Mesmo na China,
regime socialista que nos anos 1970 introduziu o capitalismo de controle estatal, o coeficiente Gini, medida de desigualdade em um país, saltou 0,15 para desde 1990 e chegou a 0,50. Então houve um aumento na desigualdade, né? Uma medida aqui, olha, é um coeficiente aí que mede a medida da desigualdade e houve um aumento considerável, passando de 0,15 para 0,50, beleza? Sendo 0 a igualdade plena e 1 o extremo da concentração. Na Europa, onde o estado de bem-estar social está enraizado, a desigualdade é mais discreta do que em economias emergentes, mesmo como as de Brasil, Índia e Oriente Médio, ou do que nos Estados Unidos, onde proteções sociais são tíbias. Ainda assim, ela se faz sentir. Tal compreensão da classe, então vejam vocês que ele está aqui mostrando que a desigualdade ela sofreu um alargamento, né? Não de forma homogênea, mas em toda a região, inclusive na Europa, né? Que segundo ele aqui é um país onde a questão do bem-estar social já está enraizado. Lá sofreu uma desigualdade, bom, como ele disse, mais discreta, mas nos demais países emergentes, isso foi mais notado, né? Como ele cita aqui, Brasil, Índia e Oriente Médio, né? Tal compressão da classe média abasteceu um sentimento anti-globalização naqueles que assistiram à renda e emprego submergerem, né? Então, os que não foram beneficiados aqui passaram a ver a globalização como algo negativo, né? Ele se faz ouvir nas ruas e nas urnas com a emergência de um discurso populista que promete soluções fáceis e equivocadas. Líderes que se utilizam dessa retórica espúria emergem em países distintos com loas à xenofobia, ao protecionismo, ao nacionalismo, ao militarismo e, não raro, ao obscurantismo. Ameaçam, assim, conquistas civilizatórias em vez de entregar, de fato, as falhas, em vez de enfrentar, de fato, as falhas da globalização, beleza? Então ele vai estar querendo dizer o que, ó? Na globalização há falhas, né? Embora a humanidade tenha sido favorecida no geral, né? Nem todos foram favorecidos. 10%, como ele citou no texto, né? Continua numa condição crítica, né? Numa condição de miséria ainda. Os que eram mais ricos ficaram mais ricos, né? Que ele citou o 0,01%. O pessoal da classe média, né? Acabou perdendo um pouco aí no seu poder aquisitivo. E aí ele fez essa demonstração citando países como China, Brasil, Índia, também os Estados Unidos e os países da Europa, beleza? Então mostrando que essa questão da globalização atingiu o mundo de um modo geral, não na mesma, vamos dizer assim, medida, nesses sentidos, atingiu todas as regiões, nesse sentido de promover um pouco de desigualdade, tendo falhas, né, apontando para suas falhas, embora isso não tenha ocorrido na mesma medida em todos os países, beleza? Então esta é a leitura do nosso texto. Vamos para as questões e vamos ver, né, o que é que as questões vão cobrar de nós nesse sentido com relação à interpretação e ao conhecimento sobre o gênero textual, beleza? Valeu, galera, vamos aí para a nossa primeira questão. Então, galera, vamos à nossa questão. Acompanhe a leitura comigo do enunciado, que diz assim: o texto de forma preponderante tematiza. Então essa palavra aí, preponderante, já é interessante, né? Porque no texto, quando você está abordando um determinado tema, um determinado assunto, é possível, né? É comum que você toque, né, em outros aspectos, em outros assuntos, né? Mas a pergunta é exatamente isso: preponderante. Qual é o tema principal que está sendo abordado? Qual a ideia principal? No caso aí, qual a ideia, qual o recorte temático que está sendo abordado, beleza? Aí ele diz, letra A globalização como fonte geradora de miséria. Letra B, as atitudes populistas e a globalização. Letra C, a globalização nos países desenvolvidos. Ou letra D, as imperfeições do processo de globalização. Beleza, galera? Vamos trazer aqui o velho Chaves para trazer já a chave da nossa resposta aqui, né? Vamos pegar o velho Chaves, está aqui o chavinho aí trazendo para nós
os conhecimentos necessários para cada questão. Quais seriam os conhecimentos necessários aqui para eu responder essa questão? Seria o conhecimento sobre gêneros, né? Nesse caso aqui, o conhecimento sobre o gênero em questão, cuja estrutura é a estrutura de um artigo de opinião. A única diferença é que o artigo de opinião é assinado, ele não está assinado, então por mais que a estrutura seja de um artigo de opinião, está faltando essa parte aí que é a assinatura para comprovar. Nesse sentido aí, ele poderia ser também, ele pode ser, já adiantando isso para vocês, esse texto poderia ser um editorial. O editorial é muito parecido em sua estrutura, né, na sua linguagem, de um modo geral, é muito parecido com o artigo de opinião. A diferença é uma diferença, vamos dizer assim, de produção, né? De ideia, porque o artigo de opinião defende a ideia do autor, né, e o editorial defende a ideia de uma instituição, de uma empresa jornalística qualquer. Depois a gente conversa um pouco mais sobre isso, beleza? Mas a estrutura, ali é a estrutura de um artigo de opinião ou de um editorial, né? Se tivesse assinado, eu diria com certeza que é um artigo de opinião, então, mas estruturalmente falando, desculpe, nós temos um artigo de opinião, beleza? Então é preciso identificar, olha, é preciso identificar a ideia global do texto e qual a opinião defendida pelo autor. Ficou meio estranho, não foi? Então, muito bem. Ao fazer a leitura de um artigo de opinião ou de um editorial, você tem que identificar, né, o recorte temático, qual é a ideia principal que está sendo abordada e qual a opinião do autor sobre o tema, beleza? Então isso aí é uma característica básica para você entender com qualidade um artigo, um texto dissertativo argumentativo e, consequentemente, conseguir eliminar as alternativas e ficar com as alternativas corretas, beleza? Então vamos lá. Como eu já falei, para você que está estudando aí, se preparando para concurso, né, a FUNCERN trabalha muito com a questão do... Faltou um N aqui também, não foi? FUNCERN. Desculpa aí, tá toda meio atrapalhado hoje. Então, a FUNCERN trabalha muito com a questão do texto dissertativo argumentativo. A crônica também, muitas vezes, é uma crônica dissertativa argumentativa. E você tem que ter essa capacidade de perceber qual a ideia que está sendo abordada no texto, beleza? Então, vamos lá rapidamente, só para responder isso aqui, para nós irmos para outra questão, beleza? A globalização, o texto não aborda a globalização como a fonte geradora de miséria, diz sim, né, que, de um modo geral, contribuiu positivamente, a globalização contribuiu positivamente para a humanidade de um modo geral, embora, né, haja falhas, né, há imperfeições e algumas pessoas ficaram para trás, outras, né, conseguiram enriquecer mais e outras ficaram para trás, beleza? Mas não diz que a globalização é uma fonte geradora de miséria, não, né? As atitudes populistas e a globalização, o texto fala sobre as atitudes populistas, né? Quando, se não me engano, no último parágrafo, né, ele fala lá sobre que algumas pessoas, alguns políticos, né, se aproveitam dos problemas, né, sociais, de um modo geral, para usar um discurso xenofóbico, né, ou um discurso patriota e coisa e tal, para ganhar visibilidade, aproveitando-se dessas falhas da globalização, mas isso não é o assunto em questão, isso é apenas tocado no texto, beleza? A globalização nos países desenvolvidos, você veja que quando ele fala sobre globalização, ele fala da globalização de um modo geral e não só nos países desenvolvidos, como ele falou, né? Cita os países da Europa, os Estados Unidos e outros países aí emergentes, beleza? Então é claro que a nossa resposta seria aqui, ó, letra D, as imperfeições do processo de globalização. Ele diz o seguinte, está lá no último parágrafo, vamos ver se a gente volta aqui no último parágrafo, que ele diz aqui, né, olha, líderes que se utilizam dessa retórica espúria emergem em países distintos com loas a xenofobia, ao protecionismo, nacionalismo, militarismo e, não raro, ao obscurantismo. Ameaçam, assim, conquistas civilizatórias, veja aí, né, em vez de enfrentar de fato as falhas da globalização. Então, ele diz que a globalização tem lá suas falhas, suas imperfeições, que precisam sim ser corrigidas, que está aqui na nossa letra D, beleza? Então, galera, vamos aí à nossa próxima questão, que na realidade é a quinta questão da prova, beleza? Eu estou aqui abordando a quinta questão porque é uma questão que trabalha com, vamos dizer assim, ainda com os conhecimentos referentes à interpretação de texto.
referentes aos gêneros e à tipologia textual, beleza? Então vamos trazer aqui o chavinho, né, para trazer a chave da resposta, ver o que é que essa questão quer da gente, né? Essa questão aqui vai exigir do candidato o conhecimento sobre tipologia e sequências textuais, beleza? Então isso é um conhecimento básico também, que você que está se preparando para qualquer concurso deve ter também, deve adquirir um conhecimento básico, beleza? Então vamos aqui, olha. É preciso identificar o tipo de texto predominante do gênero, bem como as demais sequências presentes. O que é que acontece? Todo gênero tem uma tipologia textual predominante. Professor, você está falando aí de tipologia, tipo de texto, sequência, o que é isso? Muito bem. Tipo de texto ou tipologia textual é a mesma coisa. Nós temos 5 tipologias textuais utilizadas na nossa linguagem. Quais são? Né? Você tem a narração, que é o texto que conta uma história, assim de forma mais, vamos falar de forma bem simples. A descrição, que é o texto que descreve um objeto, uma pessoa, alguém descreve algo, né? Você tem a injunção, que é um texto que se caracteriza por instruir, né? Um texto que busca instruir, levar o leitor a realizar uma determinada atividade. Por exemplo, os manuais de instrução são textos injuntivos, beleza? E você tem aí o texto dissertativo, que é um texto que busca expor uma ideia, que também ocorre junto, né, com a argumentação, que é o que nós chamamos de texto dissertativo argumentativo, beleza? Então ele pergunta isso aqui a você. Nesse texto predomina, né? Cadê? Tá aqui. Vamos acompanhar aqui a leitura comigo. Ele diz assim, ó, como eu já falei, essa é a questão do número 5, né? A organização do texto converge dominantemente para quê? Para a caracterização detalhada de um objeto. Qual é o texto que busca caracterizar de forma detalhadamente um objeto? É a descrição. Você estava diante de um texto descritivo? Não. Muito bem. A contraposição a uma tese anterior, com a apresentação de uma nova tese a ser desenvolvida com argumentos. Qual é o texto que se caracteriza por apresentar uma tese e defendê-la? É claro que é o texto dissertativo argumentativo, que, como já falei, pode ocorrer em um gênero como artigo de opinião, em um gênero como editorial, em uma crônica, em uma carta e assim sucessivamente, beleza? Existem vários gêneros textuais que buscam defender uma ideia, uma tese, e esses textos são caracterizados por serem dissertativos argumentativos, beleza? Então aqui de cara já estava aqui a nossa resposta, seria letra B. Professor, como assim contraposição a uma ideia? Veja, o texto dissertativo argumentativo, geralmente ele vai apresentar uma tese. Essa tese pode ser uma tese defendida ou refutada. Geralmente, na sociedade, né, já existem ideias aceitas ou não, né? Então, por exemplo, ele estava dizendo ali, ele está se contrapondo à ideia. Já existia a ideia, né? Ele começa dizendo isso. Já existia a ideia de que a globalização, juntamente com o progresso tecnológico, favoreceu toda a humanidade. E ele vai se contrapor a essa ideia dizendo que, opa, peraí, não é bem assim. Nesse processo, nem todo mundo foi favorecido. Uns foram deixados para trás e outros foram favorecidos além da conta, beleza? Então ele se opôs a uma argumentação que já existia e apresentou uma nova ideia, beleza? Uma nova tese. Então tá aqui, é claro, contraposição a uma tese anterior. Essa tese anterior é chamada de a tese refutada e ele vai apresentar uma nova tese que vai se opor a essa já existente, beleza? Está aqui na letra B. Agora vamos só para nós conhecermos um pouco mais. Então, a narração de acontecimentos situados em um tempo. Veja, a narração tem que contar uma história, tem que ter personagens, tem que ter enredo, tempo, espaço, beleza? Então, cuidado, não confunde não. A orientação de ações marcadas. O que é orientação? Olha, já acabei de falar, ó. O que ele quer dizer com isso aqui, ó? Orientação de ações marcadas linguisticamente por verbos no imperativo. Isso aqui, gente, é uma característica da tipologia. Aqui ele está falando sobre tipologia. No primeiro aqui, ó, ele falou sobre a descrição. Ele não usou o nome, ele poderia ter utilizado. Trata-se de uma descrição, trata-se de uma dissertação, trata-se de uma narração, trata-se de um texto injuntivo. Ele não usou, mas ele usou os conceitos dessas tipologias textuais. Então, muito bem.
Orientação marcada linguisticamente por verbos no imperativo. Qual é o texto que traz isso? É a injunção, né, que eu falei aqui, o texto injuntivo, chamado também de texto instrucional, que tenta instruir. Então, na letra A, ele falou sobre a descrição, na letra B, ele falou sobre a dissertação e argumentação, na letra C, ele falou claramente aqui sobre a narração, e na letra D, ele falou sobre o texto injuntivo, beleza? É fundamental que você conheça essas tipologias textuais. Não é gênero, é tipologia. Por exemplo, a narração não é um gênero, é uma tipologia. Por meio da tipologia narrativa, eu tenho vários gêneros, uma infinidade de gêneros narrativos, que são todos textos que contam história. Novela, romance, conto, crônica, filme e tantos outros, né? Séries e relatos pessoais, e assim sucessivamente, beleza? Então, tudo isso por meio da narração. Aí dentro dos próprios gêneros existem os subgêneros, né? Você vai ter o conto, aí vai ter uma série de tipos de contos diferentes, uma série de tipos de crônicas diferentes, todos se valendo de quê? Da narração, que é contar a história. Então você tem vários gêneros, mas um único tipo ou tipologia textual. Professor, mas você falou sobre sequência. Qual a diferença aí entre tipologia e sequência? Muito bem. Aí é quando ele fala sobre a questão do dominante, olha. Tá aqui, ó, dominante. Nesse texto que nós acabamos de ler, por exemplo, predominou a tipologia dissertativa argumentativa. Mas em um momento do texto eu poderia ter uma descrição. Poderia ter uma descrição, um fragmentozinho descritivo, poderia ter um fragmento narrativo e assim sucessivamente. Então, esses fragmentos curtinhos que aparecem seriam chamados de sequências. Eu teria uma sequência narrativa, uma sequência descritiva, uma sequência injuntiva, mas no geral, predominantemente, o texto seria dissertativo argumentativo, beleza? Então, valeu, galera. Tá aí essas informações para você. O texto aqui ele se opõe a uma tese e acaba defendendo outra tese com base em argumentos, que é uma característica, como já falei, do texto dissertativo argumentativo, que pode aparecer aí em vários gêneros, beleza? Valeu, galera. Vamos para a próxima questão. Português facinho, facinho com o Zé Roberto, não tinha dito ainda. Português facinho, facinho com o Zé Roberto. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, aciona lá o sinozinho para receber as notificações. Compartilha o canal com seus colegas aí, beleza? Ajuda o canal do professor, beleza? Valeu, galera. Português facinho, facinho com o Zé Roberto. Vamos para a próxima questão. Vamos ver o que essa questão vai querer de nós. Mais uma vez aqui, ó, outra questão que vai cobrar do candidato o conhecimento sobre o quê? Conhecimento sobre gêneros textuais, beleza? Então, mais uma vez, é fundamental que você domine essas questões aí referentes aos conhecimentos sobre gêneros. Olhar para um gênero e identificar, esse gênero aqui é um conto, esse gênero é uma crônica, esse gênero é uma notícia, é uma reportagem, é um editorial. Eu tenho que ter essa habilidade, beleza? Para que eu possa eliminar as alternativas de forma mais rápida e com mais segurança, beleza? Então vamos aqui, vamos trazer o chavinho, bora chavinho, o que é que nós precisamos aqui? Conhecimento sobre o quê? Mais uma vez, conhecimento sobre gêneros, beleza? E aí, chavinho, precisamos de mais o quê? Temos mais aqui, ó. É fundamental, né, para o candidato aqui, ó, reconhecer e identificar as características básicas de alguns gêneros. Quais são as características, professor? A estrutura. Todo texto tem uma estrutura, todo gênero é caracterizado por uma estrutura, né? A estrutura de uma carta, local e data, uso do vocativo, estrutura de um artigo de opinião, título, né? Assinatura do autor, texto dividido em introdução, desenvolvimento, conclusão, né? Na introdução tem uns elementos, no desenvolvimento eu tenho outros elementos, então eu tenho que ser capaz de perceber esses elementos, né, que fazem parte da estrutura de um texto. Reportagem é um texto que se caracteriza por quê? Por apresentar uma informação, por detalhar um determinado assunto, trazer, vamos dizer assim, opiniões, né? Trazer informações de pessoas que estão envolvidas no assunto, trazer citações de autoridades, de pessoas que conhecem o conteúdo e assim por diante. Então, a notícia, qual a função da notícia? É informar um fato que aconteceu de forma mais breve, dividido em título, subtítulo, né, que são a característica dos textos informativos, título, subtítulo, depois tem o primeiro parágrafo, que é chamado líder, né, que traz as primeiras informações básicas ali, e depois eu tenho o desenvolvimento. Então, eu tenho que dominar
alguns gêneros mais recorrentes, exatamente para que eu possa eliminar muitas alternativas aí, beleza? Então, quais gêneros recorrentes? Tem que conhecer um pouco sobre a carta, sobre a notícia, sobre a reportagem, sobre o artigo de opinião, sobre a crônica, sobre o conto, beleza? Que são os gêneros mais recorrentes aí. Sim, a charge, a tirinha também, né, com certeza, que são gêneros muito recorrentes em concurso. Beleza, galera? Vamos concluir aqui esse vídeo com vocês. Então, beleza. O texto apresenta traços dominantes que também são dominantes em que gênero? É claro que é no gênero aqui, ó, artigo de opinião. Mas, professor, não é um artigo de opinião, não? Muito bem, como eu falei, olha os traços dominantes. Ali, o texto que nós lemos tem toda a estrutura de um artigo de opinião. A única coisa que falta é uma assinatura, beleza? Mas como é um texto adaptado, aí eu não sei se realmente se trata de um artigo de opinião ou se trata de um editorial, beleza? Eu teria que ver o texto, vamos dizer assim, original, na íntegra, para saber se trata de um artigo de opinião ou de um editorial, beleza? Mas as características ali, como falei, são as mesmas, né? Então, muito bem, aqui, ó, notícia. Não, a notícia é um texto, como eu já falei, que busca narrar um acontecimento, um fato de forma breve, né? No primeiro parágrafo, como falei, traz o líder, o que aconteceu, onde aconteceu, com quem aconteceu, né? Então, são as informações básicas que você tem uma notícia, né? Ele não está falando sobre isso. O que é uma ata? Uma ata é um texto que é redigido, para fazer as anotações referentes a uma reunião, por exemplo, houve uma reunião para discutir algumas políticas, algumas ações, e aí ao terminar, se coloca na ata essas decisões que foram acordadas e decididas e coisa e tal, né? O artigo de opinião eu já falei, e o conto é um texto narrativo, né? Que apresenta, que tem como predominância a tipologia narrativa, que aí teria os personagens, teria os espaços, o enredo e coisa e tal, e coisa e tal, e coisa e tal, beleza? Então é fundamental, ó, que você seja capaz de identificar a estrutura de um texto, né? Os elementos básicos de cada texto e a linguagem, né? A linguagem é fundamental também para ajudar você a resolver várias questões, beleza? Geralmente pergunta qual a linguagem, ocorreu uma linguagem formal, ocorreu uma linguagem informal, aí você sabe que se você estiver dentro de um texto dissertativo argumentativo, como editorial, como artigo de opinião, a linguagem vai ser formal. Se você tiver numa notícia, a linguagem formal. Pode aparecer fragmentos informais? Pode, porque você pode ter, vamos dizer assim, comentários de pessoas que participaram, né, de pessoas envolvidas no fato, e aí eles vão dar as opiniões dela, e o autor vai escrever tal qual ela fala. Então pode aparecer fragmentos, vamos dizer assim, informais, de uso coloquial, beleza? E assim sucessivamente. Então, reconhecer a linguagem é fundamental. Existem muitas questões que vão cobrar de vocês esse conhecimento sobre a linguagem do texto. Será uma linguagem coloquial, formal, informal, muito culta, ou será uma linguagem que fugiu da norma culta e assim por diante, beleza? Galera, vamos ficar por aqui nesse texto. Nós fizemos aí 3 questões. Nos próximos vídeos a gente conclui essa prova. Valeu? Valeu, galera. Obrigado pela participação de todos. Português facinho, facinho com o Zé Roberto. E mais uma vez aí, se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, beleza? Valeu, galera. Tchau e até a próxima, até o próximo vídeo, que vai estar saindo muito em breve, beleza?